Você sabe o que é a corrente de rotor bloqueado do motor? Sempre quis saber? Então eu vou fazer aqui um teste para a gente entender isso. Mas para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o motor sem o rotor. É isso mesmo. Vamos simular aqui uma corrente de rotor bloqueado, mas sem o motor. E nesse vídeo aqui eu garanto que você vai entender. Mas prepara porque é muita teoria. Vamos lá. Para a gente iniciar, eu vou começar com o motor com o rotor colocado. Tá? O eixo dele está aqui. Está ligado aqui em 3 fases, que está ligado nesse regulador de tensão fornecido pela JNG. É um regulador de tensão onde eu consigo variar de 0 até 400 volts. A gente vai variar aqui de 0 até 220 volts. Esse regulador de tensão está sendo alimentado agora por um inversor de frequência. Para mim ter um controle melhor aqui da proteção, principalmente do circuito. E apesar do regulador ter aqui um mostrador analógico da tensão que está saindo aqui dele, eu vou utilizar esse alicate watímetro para poder facilitar um pouco para vocês visualizarem. Então para isso, eu vou conectar aqui as 3 fases do motor. E para vocês visualizarem a corrente, eu vou colocar aqui esse detector de fuga de corrente que mostra uma precisão muito grande a corrente no momento do circuito. Então aqui vocês vão visualizar a tensão que está sendo aplicada e aqui a corrente. Então vamos iniciar o teste onde eu vou agora aqui no regulador de tensão aumentar a tensão, vocês podem visualizar por aqui, e vou aplicar aproximadamente 30 volts no motor elétrico. Tenho aqui 30 volts aplicado no motor. Percebam que o eixo não movimentou ainda, ou seja, o motor não partiu. E eu já tenho no motor uma corrente aproximadamente aqui meio ampere, tá? Tenho aqui 500 miliamperes de corrente agora. Iniciando agora o teste, vocês perceberam que coloquei uma tensão bem pequena no motor e o eixo sequer se movimentou? Primeira coisa importante, para o motor se movimentar é necessário que eu já tenha uma potência suficiente para movimentar aqui o eixo. O motor em vazio, 30 volts, é muito pouco para fazer com que ele se movimente, mas já tem uma potência aqui já sendo dissipada, consequentemente eu já vou ter uma corrente elétrica no circuito. E quando eu tenho uma carga na ponta do eixo, se esse motor estiver ligado a um redutor, a uma correia ou qualquer outra coisa aqui que esteja fazendo mais peso aqui no motor, consequentemente ele vai precisar de muito mais potência para poder conseguir aqui sair do lugar, ok? Primeira coisa importante é essa, a gente já começou aqui aplicando uma tensãozinha, ele não saiu, mas tem mais. Vou aumentar um pouco mais. Chegando aqui aproximadamente 50 volts. Agora você percebe que o motor começou a rodar, saiu agora do ponto de inércia. E agora eu tenho aqui exatamente 800 miliamperes ou 0,8 amperes, mas o motor ainda está numa velocidade muito baixa. Vou aumentar um pouco mais agora, até a gente chegar aqui em aproximadamente 80 volts. Percebe que agora eu tenho aqui 80 volts aplicado no motor e eu tenho exatamente 1,2 amperes no circuito do motor. Vou aumentar agora aqui para aproximadamente 100 volts. Perceba que quando chegou em 100 volts, o motor acelerou, está numa velocidade agora muito maior, e a corrente agora caiu para 320 miliamperes, 0,3 amperes. E eu vou chegar agora aqui até 220 volts aplicados no motor. Perceba que agora em 220 volts eu tenho uma corrente de 400 miliamperes aplicados no motor. Agora você viu que quando aumentei um pouco mais a tensão, para 50 volts aproximadamente, o motor já começou a rodar, mas bem lento ainda. Só que quando eu cheguei em 100 volts, o motor ganhou uma velocidade tão alta que simplesmente a corrente caiu. Depois eu vou explicar o porquê que a corrente caiu quando ele alcançou uma velocidade mais alta, mas é esse efeito mais ou menos que você vai visualizar no tal estrela-triângulo, onde primeiro eu aplico uma tensão menor no motor, ou seja, o motor que ele tem um fechamento 220, 380, eu vou fechar ele em estrela, ligo em 380, onde ele deveria receber 380, ele recebe 220 volts. Ele vai sair do lugar com uma corrente bem baixa e aí depois, quando ele alcança a sua velocidade, eu troco a tensão e deixo ele trabalhando lá em 220 volts, ok? Foi mais ou menos isso que a gente já visualizou aqui. Depois eu vou explicar o porquê que essa corrente caiu e qual que é a lógica por trás disso. Tem que ter a ver velocidade
com a corrente do motor cair. Claro que se o motor tiver com carga na ponta do eixo, não tiver alguma coisa aplicada com peso, vai mudar um pouquinho o teste, mas no geral. Mas claro que dá para vocês entenderem legal aqui sobre o que eu estou querendo explicar e principalmente sobre essa tal de corrente de rotor bloqueado. E para isso, eu vou agora simplesmente, ó, tirar o rotor aqui do motor. Vamos testar ele assim, ó, em vazio, sem nada, sem o eixo aqui dentro. Então agora vamos repetir o teste, mas ó, o motor tá sem o rotor aqui dentro, está apenas o estator, a bobina dele aqui, aonde eu vou aplicar agora uma tensão e fique de olho aqui, ó, na tensão e na corrente que irá agora acontecer no motor. Iniciando, vamos de novo lá para uma tensão de aproximadamente 30 volts no motor. Percebe que agora com 30 volts eu já cheguei a 1 ampere. Se eu aumentar um pouquinho mais agora aqui para 50 volts, já estou chegando aqui a quase 1.7 e aumentando um pouquinho mais aqui agora para 60 volts, eu praticamente já tenho aqui, ó, 2 amperes já. Tenho que inclusive aumentar aqui a escala, ó, 1.8 amperes, aumentando aqui para 70 volts, já passo a ter aqui 2 amperes de corrente no motor. E eu não consigo aumentar mais do que isso porque o meu inversor já entrou em falha, porque ele está detectando uma corrente maior do que ele foi parametrizado para o motor realmente suportar. Desligando agora aqui, vamos entender o que aconteceu, né? Que história é essa de eu tirar o eixo do motor e a corrente ser maior do que quando estava com o eixo dentro do, né, o rotor aqui dentro do motor. O que acontece aqui dentro da bobina? Vou explicar da forma mais fácil possível. Primeiro de tudo é importante entender sobre uma força chamada FEM, que é a força eletromotriz, que é a força que vem lá da fonte, né, do gerador. Essa fonte eletromotriz ela vai produzir ADDP aqui na ponta dos terminais que a gente vai conseguir medir a diferença de potencial. Essa força eletromotriz que está sendo injetada, que podemos dizer assim, no motor, ela vai gerar uma corrente elétrica. Toda corrente elétrica gera um campo eletromagnético. Consequentemente, esse campo eletromagnético vai induzir aqui no rotor uma outra corrente, que quando passar a existir também vai gerar um campo eletromagnético, que é justamente um campo eletromagnético que vai ser contrário ao que foi gerado aqui, que é o que vai fazer ele girar. Estão lembrados daquela história do ímã? Polo sul contra polo norte se repele e aí ele vai tentar rodar. É exatamente isso. A corrente aqui do estator gera um campo eletromagnético que vai induzir uma corrente elétrica aqui no rotor, que consequentemente vai gerar um campo eletromagnético contrário àquele que estava aqui, e aí faz com que ele rode. Só que campo eletromagnético também induz corrente. Então isso quer dizer que o rotor do motor ele vai induzir também uma corrente contrária à do estator. Então estator, rotor. Rotor, depois que ele ganhou um campo eletromagnético para poder girar, né, ao contrário aqui do estator, ele também vai gerar uma corrente elétrica contrária à do estator. E essa corrente, né, que é gerado ao contrário aqui, é a chamada força contra-eletromotriz. No motor, o próprio campo que é gerado nesse motor aqui gera essa tal de força contra-eletromotriz. Só que aqui ela ajuda a anular uma parte da corrente que está sendo injetada aqui. Quando nós medimos a corrente aqui, ó, nos cabos do motor, o que você está medindo é uma coisa chamada de corrente resultante. É a corrente que não foi anulada pela corrente eletromotriz. Quer ver um exemplo disso? Imagina que com 70 volts, o motor sem o rotor, ele tem ali dado uma corrente de 1.8 amperes. Mas com o estator, aplicando 70 volts, eu tive uma corrente de 800 miliamperes. Isso quer dizer que o rotor gerou uma força contra-eletromotriz que anulou 1 ampere de corrente. Ou seja,
eu teria 1,8 amperes de corrente, mas como ele gerou uma força contra a eletromotriz, ele anulou uma corrente de 1 ampere, e por isso que quando eu fui medir, só teve lá 800 miliamperes com o rotor colocado. Se eu tirar o rotor, 1,8. Se eu colocar o rotor e deixar ele girar, eu tenho só 800 miliamperes. Então esse 1 ampere de corrente de diferença quer dizer que a força contra a eletromotriz que está sendo gerada no estator está cancelando essa força motriz que está aqui sendo induzida aqui no motor. E para essa força contra a eletromotriz do rotor ser eficiente, é necessário que ela esteja ali praticamente no mesmo giro do estator. Lembra que quando você energiza o estator, ele cria o tal do campo girante, ou seja, a corrente vai ficar girando aqui dentro, que é exatamente o que você faz com que o estator gire. Para que ele consiga anular ao mesmo tempo ali, ele precisa estar praticamente no mesmo sincronismo. Lembrando que no motor, claro, existe o tal do escorregamento, que é assunto para outro vídeo aí. Mas, basicamente, quando ele consegue alcançar a velocidade máxima dele, que ele vai meio que sincronizar ali com o campo girante, aí é a hora que ele realmente consegue anular. Por isso que, quando eu cheguei aqui, por exemplo, em 100 volts, você percebe que a corrente simplesmente caiu bastante, porque eu simplesmente comecei a anular muito mais aqui a corrente da força eletromotriz, e aí só me gerou aqui a corrente resultante. Quando ele estava numa velocidade muito mais baixa, ele não estava conseguindo anular a força motriz devido à força contra a eletromotriz, e por isso que eu tinha uma corrente resultante muito maior. É exatamente essa a lógica e o que é que acontece no motor. Tá, mas o que isso tem a ver com a corrente do rotor bloqueado? Quando o rotor está aqui dentro e ele está bloqueado, eu não tenho uma força contra a eletromotriz no mesmo giro aqui. Então é a mesma coisa praticamente como se eu tivesse 100. A melhor forma de ilustrar isso aqui realmente foi tirando. Por quê? Ele parado, eu não tenho um campo contra, a força contra a eletromotriz no mesmo giro do motor. Por isso que quando eu ligo o motor, ele está com o eixo dele travado, não está se movimentando. Por isso que o motor, quando ele está no momento de inércia, ele está lá parado, e aí você liga, tem muito peso aqui na ponta do eixo, ele não consegue partir, a corrente sobe muito. Partida do motor direto, por exemplo, porque a corrente está injetando, mas ele ainda não tem uma força contrária ali para poder realmente tirar. Então a corrente vai subir muito, depois que ele vai ganhando velocidade, a corrente vai caindo até ele chegar na velocidade máxima dele e conseguir trabalhar normalmente. Difícil um pouquinho de entender, né? Força motriz, força contra a eletromotriz, mas é importante que vocês entendam isso para definitivamente entender como é que funciona a corrente do motor. Lembrando que é diferente o sistema de corrente de elétrica do motor de um circuito resistivo. Você tem um chuveiro elétrico, se eu aumento a tensão, a corrente aumenta, se eu reduzo a tensão, a corrente também diminui e pronto. Motores elétricos, não. Percebeu que teve momentos que eu aumentei a tensão, a corrente aumentou, teve momentos que eu aumentei a tensão, que ele pegou mais velocidade, a corrente caiu, e depois teve um momento que eu aumentei de novo, a corrente aumentou de novo, no qual ele em vazio, sem nada aqui na ponta do eixo, ocorreu esse efeito. Já com carga, o efeito vai ser diferente. Eu posso ter uma situação no qual eu aumento a tensão, digamos que ele é para trabalhar com 220 volts, e eu aumentei para 250. Ele vai acabar reduzindo essa tensão, porque eu estou injetando mais tensão elétrica, eu estou aumentando a força motriz, consequentemente eu gero mais campo eletromagnético, e eu vou gerar uma força contra a eletromotriz maior, vou manter o torque e a mesma potência para o motor como se não tivesse acontecido nada, até uma certa porcentagem de aumento. Para o motor não faz diferença. Em algumas situações você vai aumentar a tensão e ele, ao invés de aumentar a corrente, ele diminui ao invés também de aumentar. Tá vendo? Não é nada simples, por isso que é importante que você, eletricista, goste de estudar e realmente queira se aprofundar nesses assuntos. Estou tentando mostrar aqui de forma mais básica possível para vocês entenderem de uma vez por todas o que é essa de corrente de rotor bloqueado e qual que é a diferença, né, do motor com menos tensão, com mais tensão, com o rotor, sem o rotor. E eu acho que vocês entenderem uma coisa. Ainda
Achou difícil? Ainda não entendeu? Quer aprender mais? Ficou com uma dúvida? Quer ver mais alguma coisa? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que você quer ver sobre esse assunto aqui e não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e eu aguardo você no próximo vídeo.